Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos hoje convidados a também dar uma resposta a essa pergunta que Jesus fez aos apóstolos. Em primeiro lugar, ele fez uma pergunta genérica: quem dizem os homens que eu sou? E aí eles disseram, uns falam que o senhor é João Batista, outros que é Elias, ou Jeremias, ou alguns dos profetas. E aí ele chama para a responsabilidade pessoal: e vocês, que estão convivendo comigo, que já viram tantas maravilhas, que já ouviram os meus ensinamentos, e para vocês, quem eu sou? E aí Pedro se levanta, e é por isso que nós estamos hoje celebrando a cátedra de São Pedro. Ele é o vigário de Cristo sobre a terra. Pedro se levanta e ele responde em nome dos outros. Nós escutamos agora, na proclamação do Evangelho, a palavra de Pedro. Pedro vai responder: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E para você, quem é Jesus? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus na sua caminhada? Essa resposta, ela diz muito a nós. Porque quando eu respondo isso, se Ele é o Messias, se eu declaro que Ele é o Senhor, se eu declaro que Ele é o Filho de Deus, a partir dessa declaração, a minha vida precisa estar adequada àquele que é o ensinamento do Senhor. A minha vida precisa estar de acordo com a minha profissão de fé. Tu és o Messias, o Filho de Deus, disse o apóstolo Pedro. E olha a resposta que nosso Senhor deu: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Diga comigo: Senhor, eu quero, de agora em diante, ainda mais experimentar na minha vida essa graça da revelação do Pai que está no céu para a minha vida, nas minhas escolhas, em tudo aquilo que eu viver, em tudo aquilo que eu fizer. A minha escolha deve ser orientada, ó Pai, pela sua inspiração, pela sua revelação, pela sua santa vontade, por aquilo que o Senhor quer de mim e para mim. Isso é um ponto fundamental. E aí Jesus vem revelar, a partir da confissão de fé de Pedro, qual é a vontade do Pai. E aí Jesus vai decretar a vontade do Pai. Olha só o que Jesus vai dizer: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Então nós aqui tocamos na vontade do Pai, numa revelação. A vontade do Pai é uma igreja. Amém? Vamos aplaudir a igreja? Essa é a vontade do Pai, revelada em Jesus. E Jesus não vai falar no plural, vocês perceberam? Ele fala no singular. Ele fala a minha igreja, não fala as minhas igrejas.
Se você for no original grego, você vai ver. Ele vai dizer, a minha igreja. Ele institui uma igreja. Ele institui algo que vem do coração do Pai. O desejo do Pai. Por quê? Qual é o desejo do Pai para cada um de nós? Bata no seu peito e diga o seu nome e fala assim. Eu vou dizer o meu, você fala o seu. Eu vou falar, Padre Roger, qual é o desejo do Pai para você? Aí talvez você possa dizer assim, o Pai quer que eu seja feliz. Glória a Deus. Amém. O Pai quer que eu seja rico. Amém. Riqueza vai ficar aqui depois que a gente passar, né? Mas na verdade a vontade do Pai é que nós sejamos salvos. Amém? Por isso que está em João capítulo 3, versículo 16, a vontade do Pai. Deus de tal modo amou o mundo que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Aí está a vontade do Pai. Amém? A nossa salvação. A nossa salvação. Essa é a beleza que nós tocamos da parte de Deus para conosco. Ele não quer a morte do pecador. Nós estamos no tempo da quaresma. Ele não quer a morte do pecador. Por que todos os anos nós temos uma quaresma? Porque o pecador precisa olhar para si mesmo, se arrepender dos seus pecados. Durante 40 dias fazer penitência, rezar mais, fazer silêncio, buscar a presença de Deus e tratar as suas misérias, os seus pecados diante de Deus. Para agradar mais a Deus com a sua vida. Mas o mais belo de tudo é que nosso Senhor, ao instituir a igreja, e aí nós vamos tocar num documento do Vaticano II, chamado Lumen Gentium, que vai dizer que a igreja é sacramento universal de salvação. Repita comigo, a igreja é sacramento universal de salvação. Existe uma mentalidade New Age aí, da nova era, que a gente não precisa da igreja, eu posso rezar em casa. Eu posso rezar lá na minha casa. Claro que você pode rezar na sua casa, e deve. Mas você precisa da igreja. Se nós não precisássemos da igreja, Jesus não tinha instituído a igreja, amém? Senão ele estava perdendo tempo. Porque a igreja, ela é sacramento universal de salvação. E nós, como católicos, precisamos nutrir no nosso coração que a igreja de Cristo subsiste na igreja católica. E que a igreja católica, a igreja de Cristo, tem todos os meios para a nossa salvação, amém? Então nós, como católicos, devemos ser muito felizes. Nós, como católicos, devemos ter muita alegria no coração. Por quem nós somos? Porque nós estamos na igreja de Jesus Cristo. Todos os meios para a salvação. A sagrada tradição, a sagrada escritura, o sagrado magistério fundamentado na cátedra de Pedro. Celebrar a cátedra de Pedro é celebrar a autoridade que Jesus deu para Pedro. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares será desligado. Isso é palavra de Deus. Se alguém estiver ouvindo essa pregação e tiver alguma dúvida porque alguém com a mentalidade protestante disse, não é assim, deixa eu dizer para você, a palavra de Deus está revelando a nós hoje que Deus deu para Pedro autoridade para ligar e desligar. Amém? Aqui está a autoridade da cátedra de Pedro. Aqui está a autoridade do Papa. Aqui está a sucessão apostólica. Aqui está a interrupção. Não houve interrupção de Pedro a Francisco. Amém? Aplauda isso, meu irmão. Isso é a verdade de fé. E existe a infabilidade papal em questão de fé e moral. Quando o Papa declara ex cátedra. O que muitas pessoas às vezes não entendem, que acham que há uma confusão, é você entender o que é magistério e aquilo que é uma opinião. O Papa muitas vezes diz isso. Esses dias o Papa deu uma entrevista e falou assim, eu prefiro acreditar que no inferno não tem ninguém. Mas ele não está dizendo ex cátedra, ele está dizendo de opinião pessoal. Aquilo que foi definido pelo magistério da igreja está definido. De Pedro a Francisco, não houve um Papa que se contradisse e que contradisse o outro. A nossa fé, ela está fundamentada em Pedro e ela está fundamentada naquilo que o próprio Jesus está dizendo a nós. As portas do inferno não poderão vencê-la.
Amém? Isso precisa encher o nosso coração de alegria. As portas do inferno nunca poderão. Imperadores já tentaram destruir a igreja. Impérios inteiros se levantaram contra a igreja. Governantes se levantaram contra a igreja. Imperadores passaram, impérios caíram, governadores e governantes sucumbiram, morreram, e a igreja está de pé, porque Jesus declarou uma profecia: ela nunca poderá ser vencida. E deixa eu te dizer uma coisa que possa até te... Ainda que nós que estamos dentro da igreja, nós homens eclesiásticos, queiramos destruí-la por dentro, nós nunca conseguiremos. Porque Jesus disse: as portas do inferno nunca poderão vencê-la. Talvez você já se escandalizou contra testemunho nosso, com alguma coisa que algum padre fez, algum bispo. Você pode até se decepcionar, talvez não tenha tido tanta atenção, carinho, aquilo que você precisava, mas eu digo para você: não saia da igreja, porque aqui você tem a segurança de que o inferno nunca vencerá aquela que Jesus instituiu sobre a face da terra. Ele não vencerá, o demônio não vencerá, as potestades malignas não vencerão, porque essa igreja está fundamentada em Cristo, e ela está ligada a Ele. Até o fim, até quando Jesus voltar. Por isso hoje nós podemos declarar: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Diga comigo: Padre Roger, não nos falta coisa alguma para a nossa salvação na Igreja Católica. Se você quiser dizer para quem está do seu lado, diga: não nos falta coisa alguma para a nossa salvação na Igreja Católica. Nós temos os sacramentos, o ministério petrino, nós temos o Papa, sinal de unidade da igreja, amém? Nós temos a sucessão apostólica, o sacerdócio ministerial, nós temos a Eucaristia, a presença real, a Virgem Maria, a comunhão dos santos. E deixa eu te dizer muito mais: nós temos a segurança de um Deus que disse: as portas do inferno não poderão vencê-la. Um dia eu li um testemunho de um pastor protestante, que ele dizia assim: sabe por que na Igreja Católica acontecem mais milagres do que nas nossas igrejas? Porque lá tem Jesus presente na Eucaristia. Vivo, ressuscitado. Daqui a pouco, quando eu disser: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, presente aqui ele estará. Quando eu o expuser no ostensório e nós o contemplarmos, presente, vivo, ressuscitado no meio de nós, ele está. E aqui na missa Clamando por Milagres em Brasília, eu quero dizer para você que está em casa, para você que está aqui: Ele faz milagres hoje e Ele realizará na sua vida aqui na Santa Igreja Católica. Não nos falta coisa alguma na Igreja Católica. Então, se um dia você passar pela tentação de sair da Igreja Católica, se lembre: na Igreja Católica não te falta coisa alguma. Talvez tenha uma música mais legalzinha para lá, uma cadeira mais confortável para sentar, um ar-condicionado, mas aqui não falta coisa alguma para a nossa salvação. E é aqui que nós devemos ficar, aqui nós devemos viver e aqui nós devemos morrer. E daqui nós devemos ir para o céu. Segura na mão de quem está do seu lado e diga: glória a Deus. Você está na igreja de Jesus Cristo. É aqui, balança a mão desse irmão, que Ele te guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que você passe pelo vale tenebroso, nenhum mal você deve temer, porque tenha certeza, Ele está conosco, com bastão e com cajado. E aqui na igreja de Jesus, nós temos segurança. Amém. Nós temos segurança, amém. Nós temos segurança da palavra, nós temos segurança da doutrina. Não é assim: eu acordei um dia, eu não concordo com essa palavra, eu vou lá e fundo a minha igreja. Não, aqui nós estamos fundados em Jesus Cristo, uma doutrina única, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito.
Talvez para alguns aqui, você fala assim, ai padre, essas coisas porque eu tenho alguém da minha família. Meu irmão, se esse alguém da sua família está para lá, Deus abençoe esse alguém, mas tenha certeza da sua fé. Não duvide de quem você é, da sua identidade católica. Não duvide, porque aqui nós estamos protegidos pela segurança da instituição da minha igreja. Ah, meu Deus. Para concluir, ele diz, preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Diga comigo, as portas do inferno, as potências do inferno não poderão vencê-lo. Deixa eu te dizer, aqui está a mesa preparada diante do inimigo. Aqui está a mesa da Eucaristia. Quando ele pensou que ele tinha vencido, na verdade ele tinha sido derrotado. E aqui está o alimento, a força, o centro, a vida, o impulso de toda a igreja. A Eucaristia, o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele põe uma mesa diante dos nossos inimigos. E ele diz, com óleo eu unjo as vossas cabeças. Quem aqui é batizado, diga eu. Quem aqui é crismado? Se não é crismado ainda, busca o sacramento da crisma. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Diga comigo, felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor, na igreja do Senhor, na igreja católica, eu habitarei pelos tempos infinitos. Amém. Até que a morte nos separe, para que a gente vá para o céu. Aqui, fincados na igreja de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Traz um pouquinho a sua mão sobre o seu coração e diga, meu Deus, eu te agradeço porque o Senhor me fez católico, apostólico, romano. Eu amo a igreja e eu permanecerei na igreja todos os dias da minha vida. Eu quero me apossar de todos os meios de salvação oferecidos gratuitamente pela Santa Igreja. E aqui eu tomo posse de tudo que o Senhor tem para mim. Amém.